Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 24/11, são 12h47, então boa tarde. Eu estou aqui num vídeo para o meu projeto Poesia no Mundo e hoje eu vou fazer uma dinâmica diferente com vocês, um movimento diferente. Eu escolhi aqui um texto, ele é um discurso, é uma tradução do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e eu escolhi esse texto porque eu acredito que ele é muito importante para que as pessoas que acompanham o meu projeto tenham um pouco assim a visão de como é o pensamento da Rússia, do pensamento do presidente da Rússia, né? Porque, como a gente vem trabalhando aqui no projeto, nós não temos aqui no Ocidente uma visão clara dos acontecimentos e da visão de mundo do Oriente, né? Nós temos uma visão que passam apenas aqui para o Ocidente, apenas uma visão política escolhida, selecionada. Então eu vou ler assim com bem calma. Esse discurso é difícil da gente achar. O vídeo tem no YouTube, apenas com tradução em inglês, tá? Não achei em português. Desculpem os barulhinhos, é o meu cachorrinho que sempre tá por aqui. Quem acompanha já tá acostumado. Então, assim, eu vou ler e aí vocês vão escutando. Eu vou ler com bem calma, pra gente ir entendendo. Quem acompanha o projeto já vai conseguir captar bastante coisa desse texto. Senhoras e senhores, o 70º aniversário da ONU é boa ocasião para considerar a história e falar do nosso futuro comum. Em 1945, os países que derrotaram o nazismo reuniram esforços para lançar fundações sólidas para a ordem mundial do pós-guerra. Permitam-me lembrar-lhes que as decisões chaves sobre os princípios que guiaram a cooperação entre Estados e o estabelecimento da ONU foram tomadas em nosso país, em Yalta, na Crimeia, onde se reuniram os líderes da coalizão anti-Hitler. O sistema de Yalta nasceu de fato em ação. Nasceu ao custo de 10 milhões de vidas e de 2 guerras mundiais que varreram o planeta no século XX. Sejamos justos. O sistema de Yalta ajudou a humanidade a atravessar eventos turbulentos, muitas vezes dramáticos, das últimas 7 décadas e salvou o mundo de levantes em grande escala. A ONU é a única em sua legitimidade, representação e universalidade. É verdade que, em tempos recentes, a ONU tem sido amplamente criticada por supostamente não ser suficientemente eficiente e pelo fato de que a tomada de decisão em questões fundamentais resulta paralisada por diferenças insuperáveis. Em primeiro lugar, entre os membros do Conselho de Segurança. Mas gostaria de lembrar que sempre houve diferenças na ONU ao longo desses 70 anos. O direito de vetar sempre foi exercido pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela França, China, pela União Soviética e pela Rússia em pés de igualdade. É absolutamente normal que seja assim, numa organização representativa e tão diversa. Quando a ONU foi constituída, os fundadores, de modo algum, supuseram que sempre haveria unanimidade. De fato, a missão da ONU é buscar e alcançar consensos, sempre claros, com concessões. A força da ONU advém de levar em consideração diferenças, visadas e opiniões. Decisões debatidas na ONU podem ser convertidas em resolução ou não. Como dizem os diplomatas, elas passam ou não passam. E todas
e quaisquer ações que um Estado empreenda sem considerar esses procedimentos são ações ilegítimas, colidem com a Carta da ONU e desafiam a lei internacional. Todos sabemos que, depois do fim da Guerra Fria, emergiu no mundo um centro de dominação. E então, os que se viram naquele momento no topo da pirâmide foram tentados a crer que, se somos tão fortes e excepcionais, então sabemos mais e melhor o que fazer que o resto do mundo. Assim sendo, porque afinal teríamos de reconhecer a ONU, a qual, em vez de automaticamente autorizar e legitimar decisões que pareçam necessárias, tantas vezes criar obstáculos ou, em outras palavras, meter-se no caminho. Então aqui esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês. Ele já começa a dizer o quê? Que depois da Guerra Fria, um grupo, né, de força que ficou no topo da pirâmide, como ele descreve aqui, começou a pensar o seguinte: a ONU, para quê? Os que estão no topo da pirâmide querem ser livres para decidir os caminhos que vai tomar o mundo sozinhos, né? Em outras palavras, é o que está sendo dito aqui. Então vamos continuar. Já se tornou lugar comum dizer que, no formato original, a organização tornou-se obsoleta e já teria cumprido sua missão histórica. Hoje em dia isso é bem comum de se escutar, né, nos noticiários, de que a ONU não tem mais força e tal. Claro, aqui continuando, o mundo está mudando e a ONU tem de ser consistente com essa transformação natural. A Rússia está pronta a trabalhar com todos os parceiros à base de consenso amplo, mas consideramos extremamente perigosas as tentativas para solapar a autoridade e a legitimidade da ONU. Podem levar ao colapso de toda a arquitetura das relações internacionais. Aí não nos restaria outras leis, senão a lei do mais forte. Poderíamos chegar a um mundo dominado pelo egoísmo, não pelo trabalho coletivo. Um mundo cada vez mais caracterizado pela violência, não pela igualdade e por democracia e liberdades genuínas. Um mundo no qual estados verdadeiramente independentes seriam substituídos por número crescente de protetorados de fato e territórios controlados de fora para dentro. Então aqui está um trecho que é bem interessante de prestarmos atenção. Desculpa, tem alguém ligando para mim. É o seguinte, só um minuto, deixa eu ver se eu consigo tirar esse som. Pronto, acho que foi. Prontinho. Então, vamos ver aqui o seguinte. Esse trecho que eu acabei de ler, ele passa aqui a informação de que a Rússia, é o que ela vem repetindo, ela advoga por um mundo multipolar, não é? Democrático, pela igualdade, e não como o discurso que passam nas nossas fontes de informação aqui ocidentais. Esse é um ponto importante para a gente pensar. Nós vamos chegar lá na frente nas situações um pouco mais atuais. Vou continuar aqui. O que é, afinal, a soberania do Estado? A soberania tem a ver basicamente com liberdade e com o direito de cada pessoa, nação ou Estado escolher livremente o próprio futuro.
Na mesma direção caminha a chamada legitimidade da autoridade do Estado. Não se deve brincar com elas, nem manipular as palavras. Na lei internacional, nos negócios internacionais, cada termo deve ser claro, transparente, interpretado por critério uniformemente compreendido por todos. Aqui está outro trecho também muito importante. Se a gente parar para pensar por que ele está aqui, não é? E tudo que a gente vem trabalhando no projeto, isso aqui é fundamental, certo? Por quê? Porque as mídias ocidentais, tudo que elas fazem, praticamente, né? Não tudo, mas isso aqui é um ponto base, é justamente isso. Eu vou reler para vocês entenderem. Não se deve brincar com elas, nem manipular as palavras, certo? Cada termo deve ser claramente transparente e interpretado por critério uniforme e compreendido por todos, tá? Quem acompanha o projeto vai entender bem direitinho o que está sendo dito aqui. Todos somos diferentes e todos devemos respeitar as diferenças. Ninguém tem de encaixar-se num único modelo de desenvolvimento que o outro em algum momento tenha decidido de uma vez por todas e para todos que seria o único modelo correto, tá? Então vamos analisar isso daqui. Certo dia eu escrevi uma poesia que falava exatamente do sistema colonizador ocidental, onde é criado sim um modelo, decidido um modelo para as nações, né? Esse modelo estadunidense, atlanticista, onde é inserido, né, as ideias e a cultura que irá transformar as outras nações em um sistema único, previamente decidido. No caso, eu escrevi a poesia me baseando no livro chamado A Linguagem Secreta do Cinema. O cinema, o audiovisual, outras formas de cultura da indústria cultural são amplamente utilizadas para este fim. E isso há muito tempo, né? É um sistema colonizador. Então aqui você vê que batem exatamente nesse tipo. Inclusive, eu li uma matéria certa vez dizendo, né, do alto nível de suicídio no Japão entre os jovens, porque eles não conseguiam atingir esse nível de imposto, né? O nível da aparência do Ocidente norte-americanizado, né? Eles tentam a todo custo, não é? E aí não conseguem. Então é um nível de insatisfação por não aceitação básica do que se é. Por quê? Porque existe algo que alguém decidiu que não aceita as diferenças, não é? Enquanto que o discurso seria exatamente o contrário. O discurso é de aceitação das diferenças, mas quando a gente parte mesmo para a realidade, para analisar o que acontece, não é. Então os dados mostram o contrário. Então vamos ver aqui, vamos continuar. Onde foi que eu parei? Então aqui ele diz, né? Cada termo deve ser claro, transparente e interpretado por critérios uniformemente compreendido por todos, né? Não havendo manipulação. Todos somos diferentes e todos devemos respeitar as diferenças. Ninguém tem de encaixar-se num único modelo de desenvolvimento de outro, que outro em algum momento tenha decidido de uma vez por todas para todos e que seria o único modelo correto, né? Isso aqui também está nos direitos humanos, tá? Todos devemos lembrar o que nosso passado nos ensinou. Também recordamos alguns episódios da história da União Soviética, experimentos sociais
para exportação, tentativas de impor mudanças dentro de outros países baseadas em preferências ideológicas, quase sempre levaram a consequências trágicas e à degradação, não ao progresso. Parece, contudo, que longe de aprender com os erros dos outros, tantos agora se põem exatamente a repeti-los. Por isso, continua a exportação de revoluções agora chamadas democráticas. Para ver que assim é, basta examinar a situação no Oriente Médio e Norte da África. Claro que naquela região os problemas sociais já se acumulavam há longo tempo. Claro que as pessoas queriam mudanças. Mas no que realmente deu tudo aquilo? Em vez de promover reformas, uma interferência estrangeira agressiva resultou na visível destruição de instituições nacionais e até de estilos de vida. Em vez de algum triunfo da democracia e de mais progresso, o que obtivemos foi mais violência, mais miséria e um desastre social. E ninguém dá qualquer atenção a qualquer dos direitos humanos, inclusive ao direito de viver. Aqui também nós temos um trecho que é imprescindível, né? Por quê? Porque a política norte-americana, ela é baseada em invadir o território de outros países com, vamos dizer assim, eles dizem que vão invadir para pacificar, para melhorar, porque aquela situação do país está muito difícil, né? Às vezes até por trás, às vezes não acontece, né? De até por trás eles subsidiarem e apoiarem os grupos extremistas ou ditos terroristas para socavar mesmo a situação do país até chegar a um nível que isso justifique a interferência estrangeira, não é? E aí eles entram agressivamente, como ele fala aqui, destruindo o país, matando, e quando eles saem desse país, né, após terem feito toda essa perturbação e caos, eles deixam o país arrasado. Aí vocês podem ver vários exemplos, né? O Afeganistão, semearam o caos e deixaram o caos. E tem a Líbia, né? Tem inúmeros exemplos aí do que acontece, e a mídia ocidental, ela só serve para esconder o que eles não querem mostrar e para dar apoio, suporte para que isso continue assim dessa forma, né? Então vamos abrir aqui os nossos olhos para estas questões, tá? Então eu parei aqui e vou continuar, né? Então, inclusive o direito de viver. Não posso me impedir de perguntar aos que causaram essa situação. Então ele vai perguntar aqui: os senhores dão-se conta do que fizeram? Vou repetir. Os senhores dão-se conta do que fizeram? Mas temo que ninguém responderá minha pergunta. Na verdade, nunca foram abandonadas as sempre mesmas políticas baseadas na arrogância, na cega confiança, na própria excepcionalidade e correspondente total impunidade. Não é? Eles vão, fazem o que querem, destroem, roubam e depois não ocorre nada. Porque na realidade é a lei do mais forte, né? Então vamos lá, vamos continuar.
a impunidade. Agora vamos continuar. Já é agora óbvio que o vácuo de poder criado em alguns países do Oriente Médio e Norte da África levou à emergência de áreas de anarquia, as quais imediatamente passaram a encher-se de extremistas e terroristas. Dezenas de milhares de militantes combatem hoje sob o estandarte do chamado Estado Islâmico. Naquelas fileiras, há ex-soldados iraquianos desmobilizados e jogados à rua depois da invasão do Iraque em 2003. Muitos dos recrutados também vêm da Líbia, país onde o próprio Estado foi destruído na sequência de grosseira violação da Resolução número 1973 do Conselho de Segurança da ONU. E agora, as fileiras dos radicais são inchadas por membros de uma chamada oposição síria moderada, sustentada, mantida por países ocidentais. Primeiro, os radicais são armados e treinados. Imediatamente depois, desertam e unem-se ao Estado Islâmico. Mas o próprio Estado Islâmico, ele tampouco surgiu do nada, de lugar algum. O Estado Islâmico foi forjado inicialmente como ferramenta a empregar contra regimes seculares indesejáveis. Em seguida, depois de ter estabelecido uma base no Iraque e na Síria, o Estado Islâmico pôs-se a se expandir ativamente para outras regiões. Agora busca dominar o mundo islâmico e tem planos para avançar ainda além disso. A situação é mais do que perigosa. Nessas circunstâncias, é atitude hipócrita e irresponsável pôr-se a fazer declarações sobre a ameaça do terrorismo internacional, ao mesmo tempo em que os mesmos declarantes fingem que não veem os canais por onde caminha o dinheiro que financia e mantém terroristas, inclusive o tráfico de drogas e o comércio ilícito de petróleo e de armas. Tá? Então, essa declaração aqui é muito importante, tá? Então, os declarantes, quem são os declarantes, né? Que normalmente aparecem na mídia ocidental, falando contra o terrorismo, que é muito sério, não é? Mas que ao mesmo tempo sabem que o dinheiro que financia vem do petróleo, das armas e das drogas. Vamos pensar um pouco, né, a respeito disso. Também é igualmente irresponsável tentar manobrar grupos extremistas e pô-los a seu próprio serviço para que colaborem na busca de objetivos políticos só dos supostos manobradores, na esperança de negociar com eles, ou dito de outro modo, sob a certeza de que depois poderão matá-los facilmente. Então, isso foi dito na ONU em 2015, pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Isso é muito importante. O que é que ele está dizendo aqui? Que o dinheiro que financia esses atos de terror vem de armas, drogas, petróleo, e que esses declarantes, eles negociam com essas pessoas perigosíssimas para que eles colaborem, com a palavra que ele usou aqui, na política, negociam com eles e depois eles têm a certeza de que poderão matar essas pessoas. Isso foi dito na ONU, pessoal, tá? Em 2015, esse discurso a gente não acha fácil aqui no Ocidente, mas tem no YouTube ali em inglês, com a tradução em inglês, pela Euronews. Então, vou continuar aqui. Aos que têm procedido assim, gostaria de dizer, ele fala, caros senhores, não duvidem. Os senhores estão lidando com gente dura e cruel, mas não são pessoas primitivas ou atrasadas. São
exata e precisamente tão espertos quanto os senhores. Na relação com eles, ninguém jamais saberá quem manipula quem. Perfeita prova disso está nos dados recentes sobre o destino final do armamento doado àquela oposição suposta moderada. Continuando. Os russos acreditam que qualquer tentativa de jogar ou brincar com terroristas e de armar terroristas, então nem se fala. Não é só por comportamento de pessoas sem visão, mas é criar pontos de alto risco de fogo, do tipo que iniciam grandes incêndios. É comportamento que pode resultar em aumento dramático na ameaça terrorista e que se alastre para outras regiões, dado especialmente que o Estado Islâmico reúne em seus campos de treinamento militantes de muitos países, inclusive de países europeus. Infelizmente, a Rússia não é exceção. Nós não podemos deixar que esses criminosos que já provaram o cheiro de sangue voltem aos seus países para continuar suas práticas assassinas. Ninguém quer que tal coisa aconteça, suponho. A Rússia sempre se opôs firmemente e consistentemente sempre contra o terrorismo em todas as suas formas. Hoje, damos assistência militar e técnica ao Iraque e à Síria que enfrentam grupos terroristas. Entendemos que é erro enorme e grave recusar-se a cooperar com o governo sírio e suas forças armadas que valentemente lutam cara a cara contra o terrorismo. É mais que hora de reconhecer, afinal, que ninguém, além das forças armadas do presidente Assad e das milícias curdas, estão dando real combate ao Estado Islâmico e a outras organizações terroristas na Síria. Caros colegas, devo notar que a abordagem direta e honesta da Rússia foi recentemente usada como pretexto para nos acusar de estarmos alimentando ambições crescentes, como se os que nos acusam fossem libertos de todas as ambições. Mas a questão não é as ambições russas. A questão é reconhecer o fato de que já ninguém pode continuar a tolerar o atual estado de coisas no mundo. Vamos ver aqui, continuando. Na essência, estamos sugerindo que nos façamos guiar por valores comuns e interesses comuns, não por ambições. Temos de unir esforços considerando a lei internacional para enfrentar os problemas que estão diante de nós e criar uma coalizão ampla e genuinamente internacional contra o terrorismo. Semelhante à coalizão que se constituiu ante-Hitler, a nova coalizão deve unir gama ampla de forças que desejem resolutamente resistir contra os que, exatamente como os nazistas, semeiam o mal e o ódio contra a humanidade. Evidentemente, os países muçulmanos têm papel-chave a desempenhar na coalizão, tanto mais que o Estado Islâmico não é só uma ameaça contra a sobrevivência deles, mas, além disso, ativamente agride e ofende com suas práticas sanguinárias uma das maiores religiões do mundo. Os ideólogos daquela militância zombam do Islã e pervertem todos os valores verdadeiramente humanistas do Islã. Continuando. Gostaria de me dirigir aos líderes espirituais muçulmanos, porque sua autoridade e orientação são agora ainda mais profundamente importantes. É essencial impedir que jovens recrutados por militantes tomem as mais desgraçadas decisões sobre a própria vida. E também os que já se tenham envolvido, que já foram enganados e que pelas mais diferentemente circunstâncias da vida vejam-se hoje vivendo entre terroristas. Esses também precisam de ajuda para que consigam voltar à trilha da vida normal, para que deponham as armas e ponham fim ao fratricídio. A Rússia, como atual presidente do Conselho de Segurança, convocará em breve uma reunião ministerial para que se faça análise ampla das ameaças que cercam o Oriente Médio. Em primeiro lugar, propomos que se discuta a possibilidade de construir uma resolução que vise
a coordenar as ações de todas as forças que já estão resistindo contra o Estado Islâmico e outras organizações terroristas. Mais uma vez, essa coordenação terá de basear-se nos princípios da Carta da ONU. Esperamos que a comunidade internacional será capaz de desenvolver uma estratégia ampla de estabilização política e também para a recuperação social e econômica do Oriente Médio. E isso feito, não será preciso criar novos campos para concentração de refugiados. Hoje, o fluxo de pessoas forçadas a deixar a terra natal já literalmente inundou a Europa. Há centenas de milhares deles agora e não demorará para que sejam milhões. De fato, é grande a trágica migração de pessoas e é dura lição para os europeus. Quero destacar, refugiados precisam sem dúvida de nossa compaixão e apoio, mas o único meio de resolver esse problema em nível mais fundamental é restaurar o Estado, em todos os pontos, onde foi destruído. Reforçar as instituições do governo onde elas ainda existam ou estejam sendo restabelecidas. Promover ajuda ampla, militar, econômica e material a países em situação difícil e com certeza também aos que não abandonarão suas casas. Não importa quais sejam os padecimentos. Claro que qualquer assistência a estados soberanos, vamos frisar aqui, olha só. Claro que qualquer assistência a estados soberanos pode e deve ser oferecida, nunca imposta. Então, veja a diferença de postura, não é? Olha só, qualquer ajuda que for ser oferecida a um Estado soberano, ela deve ser consensual, né? Não é invadindo e destruindo como a gente aqui no Ocidente costuma ver. Então, vamos continuar. Claro que qualquer assistência a Estados soberanos pode e deve ser oferecida, nunca imposta. E única e exclusivamente de acordo com a Carta da ONU. Em outras palavras, tudo nesse campo está sendo ou será feito em obediência ao disposto na lei internacional e com o apoio de nossa Organização Universal. Tudo que infringe a disposição da Carta da ONU deve ser rejeitado. Acima de tudo, creio que é de máxima importância ajudar a restaurar as instituições do governo na Líbia, apoiar o novo governo do Iraque e prover assistência ampla ao governo legítimo da Síria. Colegas, garantir a paz e a estabilidade regionais e globais continua a ser os objetivos-chave da comunidade internacional, com a ONU no comando. Acreditamos que isso implica criar um espaço de segurança igual e indivisível, não para uns poucos seletos, mas para todos. Sim, é tarefa desafiadora, difícil e que exige tempo, mas simplesmente não havia alternativa. Porém, o pensamento do bloco dos tempos da Guerra Fria e do desejo de explorar novas áreas geopolíticas ainda persistem em alguns de nossos colegas. Vocês sabem quais? Quem acompanha aqui já sabe, não é? É de lastimar que alguns de nossos colegas tenham aqui escolhido outra via, a via de explorar predatoriamente novos espaços geopolíticos. Primeiro, continuaram sua política de expandir a OTAN e sua infraestrutura militar. Depois ofereceram aos países pós-soviéticos uma escolha falsa, pôr-se ao lado do Ocidente ou ao lado do Oriente. Essa lógica de confrontação está fadada, mais cedo ou mais tarde, a desencadear uma grave crise geopolítica. É precisamente o que foi feito na Ucrânia. Esse discurso foi em 2015, tá, gente? Então, ele está dizendo aqui, isso foi precisamente o que foi feito na Ucrânia, onde o descontentamento da população com as autoridades foi usado e se orquestrou um golpe militar de fora para dentro do país. E esse golpe disparou uma guerra civil. Continuando.
Temos certeza de que só mediante a plena e fiel implementação de acordos de Minsk de 12 de 2 de 2015 poderemos pôr fim ao banho de sangue na Ucrânia e encontrar saída para aquele impasse. Aqui eu vou parar um pouquinho e vou dizer o que o que ocorreu foi exatamente isso, né? Um golpe orquestrado pelo Ocidente. E hoje o que acontece é que o Ocidente financia grupos extremistas na Ucrânia, tá? E são grupos muito perigosos. Vamos lá. Aqui, vamos continuar. A integridade territorial da Ucrânia não pode ser assegurada por tratados e sob armas. Indispensável ali é consideração genuína pelos interesses e direitos do povo na região do Donbas e respeito pelo que escolherem. É preciso coordenar com eles, como fazem os acordos de Minsk, os elementos chaves da política do país. Esses passos garantirão que a Ucrânia desenvolverá um Estado civilizado como elo essencial da construção de um espaço comum de segurança e cooperação econômica ao mesmo tempo na Europa e na Euroásia. Então veja, cooperação econômica ao mesmo tempo na Europa e Euroásia. Tá? Então a Ucrânia, ela hoje é um espaço que é muito perigoso. Hoje não, né? Faz tempo, aqui é 2015, mas antes disso já existia uma perseguição à população russa do Donbas, né? Então, assim, o que houve foi uma perseguição sanguinária mesmo, uma matança da população russa ou de origem russa, que falava russo falante, né? E eles estavam sendo exterminados por grupos neonazis, né? Então, com apoio descarado do Ocidente. E essa situação persistiu durante muitos anos e anos, até que a Rússia veio a interferir de forma prática, né? Uma operação especial na Ucrânia. E foi um escândalo quando isso ocorreu, de muitas críticas pela mídia ocidental que caiu em cima, sendo que a Rússia já vinha falando sobre isso há muito tempo, tentando resolver a situação de uma forma que não fosse mais extrema desse tipo, mas não conseguiu, né? Porque o que acontece é que a Rússia fala e ninguém dá ouvidos, as notícias não passam e não acontece nada. Então, e as pessoas estavam morrendo. Infelizmente era essa a realidade. Então vamos continuar aqui. Senhoras e senhores, falei propositalmente de espaço comum de cooperação econômica. Não há muito tempo, parecia que na esfera econômica, com suas objetivas leis de mercado, aprenderíamos a viver sem linhas divisórias, que construiríamos regras transparentes e de comum acordo que incluiriam os princípios da Organização Mundial do Comércio, que estipula a liberdade de comércio e investimento à livre concorrência. Mas hoje, já é quase lugar comum impor sanções unilaterais que burlam o que determina a Carta da ONU. Além de perseguir objetivos políticos, essas sanções são visível manobra mal intencionada para eliminar concorrentes comerciais. Isso aqui é bem importante também nesse discurso. O pessoal que está entrando agora, eu estou lendo um discurso do presidente russo do ano de 2015. Esse discurso é bem importante para a gente começar a ter uma visão mais ampla sobre essa personalidade, porque nós não temos fontes confiáveis aqui sobre ele. É um discurso que é bem difícil de achar. E então eu estou lendo, são pontos chaves, tá? E vou destacando algumas coisas que tem nele para a gente ter uma visão mais ampla de como é o pensamento russo e o pensamento do presidente, para a gente fazer uma comparação com o que é mostrado na mídia e com o que é realmente falado, certo? Essa live vai ficar gravada e aí vocês podem assistir do início, porque é bem longo o discurso e eu já estou aqui quase finalizando.
Então eu vou continuar aqui. Mas hoje já é quase lugar comum impor sanções unilaterais que burlam o que determina a Carta da ONU. Além de perseguir objetivos políticos, essas sanções são visível manobra mal intencionada para eliminar concorrentes comerciais. Então, o que ele está falando aqui? Basicamente, é que se acreditava que o mundo não teria linhas divisórias e que o comércio seria utilizado através das resoluções da Organização Mundial do Comércio, que haveria relações de igual para igual, não é? E que seria uma troca de igualdades, mas que essas relações elas sofrem hoje interferência. Os países utilizam sanções para retirar países dessas rotas de comércio e deixá-los fora disso. E que essas práticas são mal intencionadas. São constituídas por viés político, né? E não comerciais. Então vamos continuar. Quero apontar ainda mais um sinal de crescente autismo econômico. Alguns países escolhem criar associações econômicas como clubes fechados e exclusivos, cuja fundação está sendo negociada na clandestinidade, oculta até mesmo dos próprios cidadãos daqueles países, do público em geral e da comunidade empresarial. Então veja bem aqui, é muito importante isso também. Você elege, né, os seus representantes e você não tem acesso às reais justificativas deles estarem realizando certas transações clandestinas. Né? Isso foi dito na Assembleia Geral da ONU em 2015. Então vamos continuar. Outros estados cujos interesses podem vir a ser afetados não são informados também dessas resoluções, tampouco de alguma forma, de alguma coisa. Parece que estamos a um passo de ser confrontados com o fato consumado de que as regras do jogo foram mudadas a favor de poucos privilegiados, sem que a Organização Mundial do Comércio tenha sido jamais ouvida. Assim, se desequilibra completamente o sistema comercial e desintegra-se o espaço econômico global. Isso tudo para favorecer a poucos países, não é? Continuando, essas questões afetam os interesses de todos os estados e influenciam o futuro de toda a economia mundial. Por isso, propomos que essas questões sejam discutidas dentro da ONU, dentro da Organização Mundial do Comércio e dentro do G20. E aí está uma questão muito importante, porque o G20, na atualidade, tem sido utilizado para tudo, menos para discutir questões importantes comerciais. Então, vamos continuar. Ao contrário da política de exclusividade, a Rússia propõe harmonizar os projetos econômicos regionais. Refiro-me à chamada integração de integrações, baseada em regras universais e transparentes do comércio internacional. À guisa de exemplo, quero citar nossos planos para interconectar a União Econômica Euroasiana, iniciativa da China, do Cinturão Econômico da Rota da Seda. Ainda acreditamos que harmonizar os processos de integração dentro da União Econômica Euroasiana e a União Europeia é um movimento altamente promissor. Senhoras e senhores, as questões que afetam o futuro de todos os povos incluem o desafio da mudança do clima global. Ele passa a falar do clima aqui. É do nosso interesse fazer a Conferência da ONU sobre Mudança Climática em dezembro em Paris um sucesso. Como parte de nossa contribuição nacional, temos planos para reduzir para 75% a emissão dos gases de efeito estufa até 2030, de volta aos níveis de 1990. Mas sugiro que tomemos sobre essa questão visada muito mais ampla. Sim, podemos aplacar as dificuldades por algum tempo definindo cotas de emissões venenosas ou tomando outras medidas que, contudo, são medidas apenas táticas. Mas, por esse caminho, nada resolveremos.
Precisaremos de abordagem completamente diferente. Temos de nos focar em fundamentalmente introduzir novas tecnologias inspiradas pela natureza e que não causarão dano ao meio ambiente e conviverão em harmonia com ele. Além disso, eles restaurarão o equilíbrio entre a biosfera e tecnosfera alterado pelas atividades humanas. É desafio realmente de escopo planetário, mas tenho confiança de que a humanidade tem potencial intelectual para enfrentá-lo. Temos de unir esforços, refiro-me em primeiro lugar aos estados que têm sólida base de pesquisas e que têm obtido avanços significativos em ciência fundamental. Propomos organizar um fórum especial sob os auspícios da ONU para discussão ampla das questões relacionadas ao esgotamento de recursos naturais não renováveis e destruição do meio ambiente e a mudança climática. A Rússia está pronta para copatrocinar esse fórum. Senhoras e senhores, foi em Londres, de 10 de janeiro de 1946, que a Assembleia Geral da ONU reuniu-se para sua primeira sessão. Zuleta Angel, diplomata colombiano e presidente da comissão preparatória, abriu a sessão oferecendo, entendo eu, uma definição concisa dos princípios básicos da ONU. Que a ONU deveria seguir em suas atividades. Defender o livre arbítrio, desafiar os conluios e trapaças e preservar o espírito de cooperação. Hoje essas palavras ainda soam como orientação para todos nós. A Rússia acredita no enorme potencial da ONU, que deve ajudar-nos a evitar uma confrontação global e a nos engajar em franca cooperação estratégica. Juntos com outros países, trabalharemos empenhadamente para fortalecer o papel da ONU e de coordenação central. Confio que trabalhando juntos conseguiremos fazer do mundo lugar pacífico e seguro e asseguraremos condições propícias para o entendimento de estados e nações. Obrigada. Então, gente, ele finaliza falando aqui a última coisa que ele diz, que a ONU deve seguir em suas atividades, defender o livre-arbítrio, desafiar os conluios e trapaças e preservar o espírito de cooperação. Então, para finalizar, ele escolheu exatamente falar sobre isso, que também é algo importante de se pensar, questionar o que é que está acontecendo hoje e o que já estava acontecendo em 2015. Ele trabalha nesse discurso questões muito delicadas e importantes, e a maioria das questões são atuais, muito atuais, e que é um discurso muito difícil de ser encontrado, tá? Mas como eu falei, ele está no YouTube em inglês. Aqui é uma tradução que eu li para vocês e fui parando nos pontos que eu acredito que são chaves para entender o discurso. A parte que eu acho muitíssimo importante aqui é a parte que ele fala claramente diante da Assembleia da ONU que o dinheiro que vem para financiar grupos terroristas que desestabilizam estados, né, para que haja uma interferência estrangeira programada, vem de petróleo, drogas, agora eu esqueci o outro, mas que isso é claramente dito no discurso e que ele vai além ainda. Ele fala que os declarantes que falam de direitos, né, e falam contra esses grupos, eles são essas pessoas que trabalham com esses grupos, acreditando que podem manipulá-los para obter vantagens e que depois eles acreditam que podem chegar e matá-los. Então, eles vão aos países, semeiam caos. Ele dá exemplo da Líbia, né, do Iraque, e eu estou dando o exemplo do Afeganistão. Eles invadem, depois eles saem, eles invadem com um discurso de democratizar aquele país, e quando eles saem, eles deixam o desastre total. E aqui ele vai trabalhando de uma forma muito inteligível, simples de entender esse discurso, os valores que a Rússia ela persegue, né?
que é um mundo multipolar, livre do imperialismo, livre dos colonizadores, e ele vai trabalhando de uma forma muito fácil de entender. E o que é interessante aqui é que essa visão da Rússia, ela é completamente deturpada e passada exatamente o contrário, né? Pelas mídias, pelo sistema geral ocidental, né? A gente vê isso em vários tipos de mídia. Então, eu escolhi essa dinâmica hoje bem diferente, li esse discurso, que é um discurso muito importante, de 2015, e que é bem atual, para que a gente possa entender a forma deles pensarem, a forma deles trabalharem e o que é que acontece quando esse discurso chega aqui. É completamente deturpado. E tem um parágrafo que é muito importante, que ele fala exatamente sobre isso, que é importante a clareza do que se fala e do que se passa depois, né? Porque existe realmente uma deturpação. Então eu agradeço a todos que assistiram. A live vai ficar gravada e tenham uma boa tarde. Deixa eu só ver aqui como é que eu finalizo, que eu nunca sei.